Agora a gente vai começar a resolver um exercício aqui que eu montei baseado no exercício anterior, né, do exemplo anterior de listas, porque eu quero trabalhar com o conceito de função também. Né? Lembra que no exercício anterior a esse, nós tínhamos uma função para ordenar e uma função para procurar os números não repetidos. Né? Tá aqui. Então, se eu já tenho isso escrito, eu não preciso reescrever. Eu coloquei num arquivo, numa biblioteca externa, e agora eu vou importar aqui no meu código, né? Vou fazer um import aqui. Porque, na verdade, nenhuma dessas duas bibliotecas que estão lá em F, eu vou usar no meu código principal. No meu código principal, eu vou receber uma frase, e essa frase vai receber uma lista que vai vir de uma função lá em F, vou chamar o que? F caractere de frase. Mas por que, pessoal? Vamos lá para o enunciado. Né? Eu estou começando de trás para frente. Vamos para o enunciado. Faça um programa que carrega uma frase e a partir dessa frase o programa deve gerar uma lista de caracteres não repetidos que estão nessa frase, né? Ordená-los de forma crescente e, ao final, imprimir cada um, linha a linha, tendo à frente a quantidade de vezes que apareceram na frase, esses caracteres, né? E aí eu peço para desconsiderar os espaços em branco. Por exemplo, input, a casa é azul. A letra A apareceu 4 vezes, a C1, a E1, a L1, a S1, a 1 e a Z1. Pronto. Isso aqui seria a minha lista de únicos, que eu não vou colocar, não vou imprimir essa lista, eu vou imprimir para cada letra dentro dessa lista, para cada caractere dentro dessa lista, eu vou imprimir a quantidade de vezes que eles aparecem. Tá? Então essa é a missão. A primeira missão é pegar e gerar uma lista de caracteres únicos. Então eu vou lá para a nossa função, né, para a nossa biblioteca. Deixa eu catar o nome dela aqui para não botar o nome errado. F caractere. Vou aqui criar essa função. def F caractere e frase eu vou chamar só de F, para ficar mais fácil de manipular. E aí, aqui eu também vou criar uma lista vazia. Vou percorrer esta frase, for i em range len f, né? Vou passar letra após letra. E aí, eu vou testar se a letra, né, a frase de i, f de i, por acaso, na verdade, eu vou pegar a função, né, gente? F não repetido. Se F não repetido, de quem? De L de I, que é o caractere que eu estou procurando. Na lista, L de I não, F de I, na lista vazia que eu criei, que nesse momento está vazia, mas depois vai ser ocupada, né? Se ele não tiver na lista, então L vai adicionar ao final da lista F de I. Estou usando aqui a nossa função não repetido, né? Que ele vai procurar um caractere numa lista. Ele vai procurar F de I na lista e vai adicionar. Quando ele termina isso, eu preciso pegar e ordenar essa lista. Então, L recebe F, ordena L mesmo. E aí eu dou um return de L, né, lá para o meu programa chamador. Isso aqui, basicamente, resolve aquela minha questão de eu ter a lista definidinha lá. Vamos pegar aqui a frase de exemplo, só para a gente testar. Ficou até o exercício anterior aqui, né? E aí eu vou pegar aqui, já vou colocar na frase essa frase lá do exemplo. E vou dar uma comentadinha aqui no input por enquanto. E aí vou dar um print em L depois. Vamos lá. Vamos ver o que vai sair. Sair aqui o conjunto das frases. O que acontece, né? Lá na minha função F caractere, eu esqueci de desconsiderar os espaços em branco. Então, se for não repetido, and F de I for diferente de espaço vazio, adicione. Aí você já vai ver lá
que o resultado aqui vai mudar, já saiu o espaço vazio, não tem mais espaço vazio. Beleza, eu poderia fazer aqui no main um for para imprimir as listas quantidade por quantidade, mas não vou fazer isso. O que eu vou fazer agora, na verdade, é gerar uma lista com esses caracteres aí. Eu tenho que mandar agora, fazer uma função que vai contar quantas vezes cada letra dessa aparece na minha frase. Então, eu vou criar uma lista 2, uma lista L2 aqui, vazia, que vai receber um f.fconta, quem? Eu vou passar para fconta L e vou passar a frase. Por quê? Eu vou percorrer a frase e contar quantas vezes cada letrinha dessa de L aparece na frase e vou guardar numa lista 2, porque para o A vai estar lá 4 na primeira posição e assim vai sucessivamente. Então, volto aqui na minha biblioteca, chamei de que lá mesmo, gente? fconta, ok. Então, vou criar aqui uma função fconta que recebe uma lista 1 e uma lista 2. Só para eu não me perder, eu tenho que voltar lá no meio, ver o que eu passei primeiro. Primeiro eu passo a lista com as letras não repetidas e aqui a frase. Pois bem, então eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer a minha lista de números, de letras, caracteres não repetidos, que é a L1. Então, for i in range len de L1. E aí nós vamos ter uma coisa chamada repetição de repetição, porque eu vou percorrer a minha frase toda. Vou percorrer a minha frase toda, uma por uma. E aqui eu vou criar uma lista chamada conta, só para efeito de causa. E vou vir e fazer o for j in range. Aí, esse daqui vai ser no tamanho da minha frase. Len de L2. Na verdade, não é L2, né, gente? Aqui não é uma lista, aqui é uma frase. Ah, mas eu podia deixar L2? Podia, mas aí fica mais claro que eu estou percorrendo uma frase e não uma lista, só para eu poder visualizar o que está acontecendo. Eu poderia dar qualquer nome, L2 é válido. É isso mesmo que eu fiz lá, né, no principal. Isso, eu passei a frase, eu passei a string aqui. Então, aí o que eu vou fazer? Se L de I, agora eu vou ter um probleminha aqui, mas aí vai ser tranquilo. Se L de I for igual a F de I, significa que eu tenho uma letra coincidente ali, então eu estou contando as repetições. Então, o meu conta, ele vai adicionar o quê? Ele tem que adicionar sempre um valorzinho. Então, eu vou ter um contador, na verdade. Na verdade, a gente tem que fazer assim, ó, tirar esse cara daqui, fazer um conte, que começa com 0. E aí, meu conte vai receber conte mais igual 1. Beleza. Quando eu sair daqui, o meu conta adiciona nessa posição o meu conte. Porque aí eu estou fazendo, por exemplo, para i igual a 0, eu sei que a letra que está lá é o A. Né? Então, eu vou passar aqui comparando o A com toda a frase. Toda vez que eu encontrar um A na frase, eu adiciono 1 no meu conte. E depois eu adiciono lá na minha lista de valores, né, de quantidades, o valor que eu achei. Então, esse meu conta aqui, na posição 0, ele vai ter quantas vezes a letra A aparece. Por causa dessa lista que a gente tem aqui, né? Podia ser outra lista que não tem A. Ok? Só que o que acontece? Esse conte, ele não pode vir aqui. Porque, senão, toda hora, ele vai só acumular com o que já tem. Então, meu conte tem que vir aqui. A cada i, eu tenho que zerar o conte. Ah, aí beleza. Aí eu passei minha frase toda e dou o meu... Acho que meu def aqui tá fora da tabulação, né? Vamos botar ele aqui no prum. Isso. Então, aqui, return conta, que é uma lista. Meu conta é uma lista. Se eu não me embolei, troquei o nome de alguma variável aqui, de lista, aqui, ó, tá vendo? Troquei, ó, if L1, né?
Deixa eu trocar aqui para L. Não precisa ser L1 mais, porque não tem L2. Então vai ser L. For in range L, FL de I igual a F de I, beleza, conte, tá, e vai contando. Plá, plá, plá. Teoricamente, vai estar tudo ok. E aí eu vou dar um print agora aqui, em L, e um print em L2, só para a gente ver o que a gente conseguiu dessas funções. Alguma coisa muito errada, porque ele está dizendo que a letra A apareceu 13 vezes. Vamos ver se pelo menos eu acertei o número de posições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. De fato, ele conseguiu fazer a contagem, criar as quantidades dentro daquilo que a gente previa. Porém, ele não fez da forma correta. Agora nós vamos ter que achar o erro da nossa lógica. Vamos voltar lá para a nossa função e ver o que pode estar errado. For in range, range L, conte J. Tá, já achei nosso erro. Na verdade, o meu erro, né? Vocês estão só me acompanhando. Eu estou comparando, na verdade, várias vezes a frase com a própria letra. Isso não vai dar certo. Por quê? Se L de I for igual a F de J. Não F de I, né? Nada disso. F de J. Ó. Então, se L de I for igual a F de J, aí eu conto. Né? Porque eu estou rodando, isso aqui é repetição de repetição. Enquanto um está travado lá fora, aqui dentro o J está rodando, 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 rodando. Quando o J acaba, o I vai para o próximo. Aí o J começa do zero e vai rodando, rodando, rodando. Terminou, o I vai para o próximo, o J continua rodando, rodando, rodando. Então, teoricamente, agora, nosso resultado vai sair a contento. Exato. Ó, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Beleza, do jeito que a gente queria. Por fim, eu preciso imprimir da forma que está aqui, ó, né, letra por letra. Então eu vou criar uma função, na verdade vou criar um procedimento lá, chamado ff imprime, só para eu imprimir o que eu quero. Vou passar para lá L e L2. Tá? E eles vão rodar juntos lá dentro, porque aí já não importa, eles têm o mesmo tamanho. Então aqui eu vou criar um def f imprime, que vai receber L1 e L2, sendo que o primeiro é a lista de letras e o segundo é a lista com a quantidade que cada letra aparece. For in range, aí pode ser o tamanho de qualquer um dos dois, já que eles têm um tamanho igual. Vamos por questão de cardinalidade L1. E vamos fazer um f-string, né, de print da seguinte forma. L de I, né, L de I igual L1 de I, né, igual a L2 de I. Porque como eles estão na mesma toada, o L1 de 0 é a letra, e o L1 de I é a letra, e L2 de I é a quantidade que a letra aparece. Então, para o L1 de 0, eu tenho a quantidade de vezes que a letra A aparece. Para o L1 de 1, eu tenho a quantidade. Em L1 de 1 eu tenho a letra C, em L2 de 1 eu vou ter a quantidade de vezes que a letra C aparece, que é 1, e por aí vai. Isso aqui é o meu procedimento para imprimir. Veja, não é uma função, é um procedimento. Por que eu sei que não é função? Porque não tem return. Então agora, na teoria, nós vamos executar. Está lá. Saiu direitinho. Posso agora voltar aqui no meu programa principal, né? Tirar isso aqui. E agora eu posso escrever uma frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma. As letras e cada vez a quantidade de vezes que essas letras aparecem. Tá, então eu estou com uma sujeira de cima lá, né? Mas é a partir daqui, ó. O A aparece 4 vezes, vamos ver. 1, 2, 3, 4. O D aparece 2 vezes. Do rei de Roma, 2 vezes. Então, teoricamente, não, na prática, a gente está provando que o nosso códigozinho funciona. É muito gostoso que a gente programa e o negócio funciona quase que de primeira, né?
Eu tive aquele erro de comparar I com I lá e me dei mal. Mas é isso. Então, com isso, este enunciado, esse exemplo aqui de repetição está pronto para nós.